Olá, segundo ano. Estamos aqui para mais uma resolução de atividade e explicação um pouquinho do conteúdo. Beleza? Vamos lá? Agora é a escala termométrica Kelvin. Já vimos as escalas Celsius e Fahrenheit, já vimos as conversões entre elas, as comparações de proporcionalidade. Agora nós vamos pegar e vamos acrescentar essa escala Kelvin. Escala essa, inclusive, que é usada no Sistema Internacional de Unidades. É essa escala que nós faremos os maiores cálculos, praticamente todos os cálculos envolvendo temperatura na física, beleza? Porque essa é a escala padrão no Sistema Internacional de Unidades. Vamos acrescentando agora a escala Kelvin. Gente, só para ver aqui uma coisa. Vamos lá. Gente, na escala Kelvin, viu-se o seguinte, na escala Kelvin, né? Vou botar aqui, ó, escala Kelvin. Viu-se o seguinte, que a cada grau Celsius baixado de temperatura em determinada substância, ela diminui numa escala de 1 sobre 273 a agitação das partículas que compõem um corpo, certo? Porque a agitação das partículas está diretamente envolvida com a temperatura. A temperatura, na verdade, é a agitação média das partículas que constituem um corpo, certo? Gente, então se essa proporcionalidade de 1 sobre 273 ela for baixando a cada 1 grau Celsius, é lógico que quando um corpo atingir a temperatura de 273 graus negativos, o corpo vai parar completo. As partículas não vão mais vibrar. Então seria a morte térmica do corpo. Logo, a temperatura de menos 273 graus Celsius seria o zero, a temperatura em Kelvin zero, certo? Seria a temperatura em Kelvin zero, seria a morte térmica do corpo. Então Kelvin estabeleceu para zero a temperatura de menos 273 graus Celsius, certo? Ou seja, como essa temperatura de menos 273 graus Celsius seria a temperatura a qual as partículas de um corpo parassem de vibrar, não existiria uma temperatura abaixo disso, até porque não existia mais partículas vibrando e a temperatura é essa vibração de partículas. Logo, o zero Kelvin, na verdade, é igual a menos 273 graus Celsius e não existe temperatura abaixo dessa, não existe. Na verdade, essa temperatura, gente, é menos 273,15 graus Celsius. Mas para fins de resolução do exercício, vamos tirar esse 15, vai ficar o menos 273 apenas, tá certo? Então, relembrando. Menos 273 graus Celsius vai ser igual a 0 Kelvin. Ok? Logo, se 273 menos 273 é zero, é porque 273 Kelvin é igual a 0 graus Celsius, né? 0 graus Celsius. Beleza? E 0 graus Celsius a gente já viu que é 32 graus Fahrenheit, não é? Então, numa escala de conversão, gente, a variação de temperatura, ó, abre aqui, ó. A variação de temperatura em Celsius, ela vai ser igual à variação de temperatura em Kelvin, certo? A variação de temperatura em Celsius vai ser igual à variação de temperatura em Kelvin. Então, vamos botar o Czinho aqui, ó, em Celsius e em Kelvin. Vai ser igual, porque, ó, à medida que eu baixo 273 graus Celsius, eu chego a zero. Se eu aumentar 273, eu chego a 0 graus Celsius. Então, essa variação de temperatura é igual. Numericamente são diferentes, mas a variação é igual, certo? Então, se eu disse para vocês que 0 graus Celsius é igual a 273 Kelvin, se eu quiser converter a temperatura em Celsius para a temperatura em Kelvin, eu vou pegar, ó, a temperatura em Kelvin e vou diminuir de 273, não é? Não é verdade? É verdade. Por exemplo, ó, se eu colocar 0 aqui, 0 graus Celsius vai ser igual a temperatura em Kelvin menos 273. Então, esse menos 273 vai passar para a esquerda positivo. Ó, 273 é igual a temperatura em Kelvin. Transformei.
Então, beleza. Então, essa daqui seria a fórmula, certo? Temperatura em Celsius é igual a Kelvin menos 273. Olha só, nós vimos que lá na escala de Celsius para Fahrenheit, esse Celsius tem 5 embaixo. Como eu coloquei 5 aqui embaixo, eu posso colocar 5 aqui embaixo também, ó. Beleza? Então, eu já vi que a temperatura em Celsius sobre 5 é igual à temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Então, isso aqui é uma escala geral, gente. Se você quiser converter de uma temperatura para outra, você basta pegar essa escala geral aqui, ó. Professor, mas eu tenho 3 variáveis. Sim, eu quero converter de Fahrenheit para Kelvin. Eu esqueço, eu passo um X aqui nessa daqui, ó. Aí só pego K menos 273 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Beleza? É só pegar essa escala geral aqui que dá sempre certo. Sempre, 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 sempre. Beleza? Agora, quando for de Celsius para Kelvin, você elimina esses 5 aqui, fica TC igual a TK menos 273 e converte, normalmente. Então, faz aqui, ó. A variação de temperatura de Celsius é igual à variação de temperatura de Kelvin. Lógico, né? Então, a variação de temperatura de Celsius, a gente já viu que é 1,8 vezes a variação de temperatura de Fahrenheit. Se a variação de temperatura de Celsius é igual a de Kelvin, é porque a variação da temperatura de Kelvin também é 1,8 vezes a variação de temperatura de Fahrenheit. Beleza? Show? Vamos responder as questões de acordo com esses dados aí? Vamos lá. Vamos ver do que se trata aqui as questões. Olha só. Questão 1, gente. Ó. Na escala Celsius, 0 graus Celsius é a temperatura de fusão da água, ou seja, é quando parte da água está sólida e vai se transformar em líquido, né? Ou seja, nessa temperatura que a água muda de estado físico do sólido para o líquido. É o gelo virando água. Em outras palavras, o gelo vira água. Qual o valor dessa temperatura nas escalas Fahrenheit e Kelvin? Acabamos de ver, né, gente? Acabamos de ver aqui. Eu falei para vocês que 0 graus Celsius equivaleria a menos 273 Kelvin e que 0 graus Celsius também era 32 Fahrenheit. Mas nós podemos fazer aqui, ó. Né, 0 graus Celsius. Primeiro eu vou transformar em Fahrenheit. Então eu vou pegar essa escala aqui, ó. Vou esquecer o Kelvin, porque eu só vou usar o Celsius e o Fahrenheit. Então você vai pegar, ó. TC sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. Então não é 0 graus Celsius, então bota 0 sobre 5 é igual a TF menos 32 sobre 9. 0 sobre 5 é 0. Vou botar um aqui embaixo para facilitar as contas, certo? TF menos 32 sobre 9. Multiplica cruzado agora, ó. 1 vezes TF menos 32 vai dar TF menos 32, porque o 1 não modifica nada, que é elemento neutro. E 0 vezes 9 é 0. Então, TF menos 32, ó, o 0 vai ficar lá na frente mesmo, e o menos 32 passa como mais 32. Então, TF vai ser igual a 32 graus Fahrenheit. Achamos aqui a temperatura, beleza? Em Fahrenheit. Agora eu quero ver em Kelvin. Né, Kelvin? Então eu vou pegar o que agora, gente? Eu vou pegar o TC sobre 5, que é o Celsius, e vou igualar o TK menos 273 sobre 5 também. Como eu disse para você, quando você for usar de Celsius para Kelvin, você elimina os 5 que está embaixo, certo? Aí fica TC é igual a TK menos 273. Então, é 0 graus Celsius. Bota 0 aqui, ó. TK menos 273. Então, se 0 é igual a TK menos 273, é porque TK menos 273 é igual a 0. Então, TK vai ser igual a 273 positivo na frente. Né? Esse 0 fica mais 0, continua sendo 0. Então, ó, 273 Kelvin. Show? Então, qual é a resposta, gente? Né, ó. 32 Fahrenheit, 273 Kelvin. Deixa eu ver qual foi a pergunta que ele fez aqui. Fahrenheit em Kelvin. Então, seria Fahrenheit 32, Kelvin 273. Qual é a letra? Letra A. 32 Fahrenheit, 273 Kelvin. Na letra D, ela até quis confundir. Ó, menos 32 e menos 73. Então, letra A, a resposta certa. Julgue as afirmações abaixo. Indique as afirmativas corretas. Beleza, vamos lá. Julgue as afirmações abaixo. A escala Celsius atribui 0 para o ponto de fusão e gelo para 100 para o ponto de ebulição da água. É isso mesmo. A escala Celsius 0 graus Celsius é o ponto de fusão e o 100 graus Celsius é o ponto de ebulição da água. Sim.
A gente viu isso, né? Quando a gente foi fazer a escala de conversão de Celsius para Fahrenheit. 2. O limite inferior para a escala Kelvin corresponde a 273 graus Celsius. Isso mesmo, acabamos de ver lá na explicação da escala Kelvin, que a cada grau Celsius que diminui em uma escala de 1 sobre 273, até atingir 273 por 273, que é o menos 273 graus Kelvin, e isso seria a morte térmica do corpo, não existe temperatura abaixo. Então, o limite inferior para a escala Kelvin corresponde a menos 273 graus Celsius, sim. Na verdade é 0,15 aí, mas vamos atribuir o menos 273. E 3. 1 Celsius equivale a 1 grau Fahrenheit. Não, gente. Inclusive, na atividade anterior, a única temperatura que é igual nas duas escalas seria o menos 40 graus Celsius. Mas não. 1 grau Celsius não equivale a 1 grau Fahrenheit. Como é que eu sei disso, gente? Uma porque eu sei mesmo, né? E outra porque se a gente for pegar aqui e for fazer a conversão, a gente vai ver que não é verdade, ó. Deixa eu botar aqui, tá o azul, né, ó. Então, vai ver, ó, temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9. Então, bora 1 grau Celsius sobre 5 vai ser igual a TF menos 32 sobre 9. Então, multiplica cruzado, ó, 5 vezes TF menos 32, multiplicando cruzado, é igual a 1 vezes 9, né? Então, 5 vezes TF dá 5TF. E 5 vezes menos 32 dá menos 160. E 1 vezes 9 dá 9. Então, 5TF vai ser igual a 9. E esse menos 160 vai passar como mais 160. Então, 5TF vai ser igual a 169. TF vai ser igual a 169 sobre 5. Ó, já não vai dar 1, né, gente? 150 não vai dar 1, não. Se fosse 170, seria 35, né? Não vai dar, não. Então, TF vai ser igual a 169 sobre 5. Ó, um macetezinho para dividir por 5, gente. É você duplicar o número e andar uma vírgula à esquerda. Você duplica esse número e anda uma vírgula para a esquerda. Ó. O dobro de 170 seria 340, mas tira 1, fica 338. Vai ficar 33,8. Vamos ver se não é, ó. 5 tem 3. 3 vezes 5 dá 15. Para 16, 1 caiu 9. Aí agora, ó. Tem 3, porque 3 vezes 5 dá 15. Para 19, 4. Cai um 0, uma vírgula. 8, ó. 33,8. Isso mesmo. 33,8. Então, 1 grau Celsius, 33,8 grau Fahrenheit. Então, a assertiva 3, ó, está errada. Então, 1 e 2 certas. Então, letra A, apenas 1 e 2. Ok? Vamos ver a última aqui, ó. Uma panela com água é aquecida de 25 graus Celsius para 80 graus Celsius. A variação de temperatura sofrida pela essa panela com água das escalas Kelvin e Fahrenheit foi de... Gente, ó. Não é de 25 graus Celsius para 80 graus Celsius? Então, como é que você faria aqui? De duas maneiras. A primeira, você convertia a temperatura inicial Celsius, tanto para Fahrenheit quanto para Kelvin. E a final Celsius, que é 80 graus Celsius, tanto para Fahrenheit quanto para Kelvin. Aí você pegaria a final Fahrenheit e a inicial Fahrenheit e diminuía, porque ele está perguntando a variação, aí ia dar um resultado. Pegava a final Kelvin e a menor Kelvin e diminuía. Ia dar a variação de Kelvin. Mas não precisa fazer isso, gente, porque nós temos uma escala de conversão quando for se tratar de variação. Olha só, não erra. Simplesinho, ó. Simplesinho, a variação. Tá aqui, ó, a variação, ó. Nós falamos que a variação de Celsius é igual à variação de Kelvin, é igual. E a variação de Celsius é 1,8 a de Fahrenheit. Então, olha só. Então, ele quer saber a variação em uma para outra? Então, vamos lá. De 25 para 80, a variação de Celsius. Ó. A variação de Celsius é a temperatura de Celsius final menos a temperatura de Celsius inicial. Correto? Ó? Então, a variação de Celsius vai ser igual a quanto aqui? Ó? 55, né? 55 graus Celsius. Pronto, já achei a variação de Celsius. Vimos que a variação de Celsius é igual à variação de Kelvin, né? Então, a variação de Kelvin vai ser igual a de Celsius, que vai ser 55. Já achei que é 55 graus Kelvin. É Kelvin. Na verdade, não é graus Kelvin, não. É só Kelvin. Certo? Já achei. Agora, de Fahrenheit é diferente, né? Beleza? É diferente. Por quê? Na verdade, eu coloquei errado aqui, gente. Eu botei o contrário. A variação de temperatura de Fahrenheit é igual a
1,8 a variação de temperatura de Fahrenheit. De Celsius, né? De Celsius. É pegar de Celsius e multiplicar por 1,8. Então, olha só. A variação de temperatura de Fahrenheit é igual a 1,8 a variação de temperatura de Celsius. Então, é só pegar, ó. Qual é a variação de temperatura de Celsius? 55. É só pegar o 55 e multiplicar por 1,8. Então, a variação de temperatura de Fahrenheit vai ser igual, ó. 55, 1,8. Beleza? Então, 8 vezes 5, 40. Vai 4. 8 vezes 5, 40. Com 4, 44. 1 vezes 5, 5. E 1 vezes 5, 5. Soma tudo, ó. 0, 9, 9. Uma vírgula para a esquerda, 1,99. Então, 99 graus Fahrenheit. Então, ó. Fahrenheit 99, Kelvin 55. Vamos ver qual é a alternativa correta, ó. Ele pede Kelvin primeiro, Fahrenheit depois. O Kelvin é 55. Então, só a letra B tem 55. E 99 Fahrenheit, letra B. Beleza, gente? Qualquer dúvida, estou no WhatsApp. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e tchau, tchau.